Bom, estamos de volta agora para dar seguimento à parte do debate, junto com o grupo Leia Mulheres, que será conduzido por Débora Barcala, fez graduação em letras na Unesp Assis, mestrado e agora está fazendo um doutorado em literatura comparada e estudos culturais. Também teremos a presença de Elaine Calça, que é professora de alemão, atua também no Leia Mulheres, faz parte da organização da Feira Literária de Assis, da FLIA, e nossa, é tantas coisas. Participa do Galpão Cultural e também da Rede Trembom. Vamos ter também Sheila Dalio, que fez graduação em letras também e também está no doutorado, aí fazendo os estudos no campo das letras. Falando ainda que a gente vai ter a presença da Érica de Oliveira, que é a escritora da peça, trazendo aí um pouco suas contribuições também sobre esse novo modo, curta teatro. E vamos lá, então, temos o link aqui na descrição do vídeo, o link do Google Meet, para vocês entrarem e participarem do debate, que além dessa transmissão aqui no YouTube, no Facebook, nós estamos juntos ali na sala do Google Meet. E eu gostaria de chamar agora a Tassiana Carli, que é a nossa atriz, para fazer aí uma boas-vindas também para o grupo Leia Mulheres. Olá. Olá. Oi, gente, boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir bem? Ok. Bom, queria primeiro agradecer, né, essa parceria mais uma vez com Leia Mulheres, também com a nossa convidada especial de hoje, a Érica, autora dessa peça que traz tanta vida, né, aqui para Assis e região. E, enfim, tem constado aí muitos espaços de enfrentamento, de resistência. E queria, então, agradecer também a participação de todos e todes que puderam estar aqui hoje presentes, para a gente conversar um pouquinho a respeito de uma indicação da própria Érica, né, um livro de indicação da Érica, ela vai trazer um pouquinho disso para a gente também. E eu queria pedir para a gente falar de uma maneira não sobreposta, porque a gente está também com uma intérprete de Libras, que está traduzindo, né? Então, é importante que a gente tente falar calmamente, assim, né, como, do modo como a gente fala mesmo, mas tentar não sobrepor as falas, assim, para ela conseguir dar conta por aqui e a gente ter uma comunicação qualitativa. E queria pedir também para vocês, se puderem desligar o YouTube para a gente conversar aqui pelo chat, vai continuar sendo transmitido lá, mas só por uma questão de delay e, enfim, interferências aqui, tá bom? É isso, então eu vou passar a palavra para a Débora, para a Sheila, depois para a Érica, e a gente pode seguir a dinâmica do encontro como vocês costumam conduzir mesmo. E é isso, gente. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Débora, né? E como a Tassiane falou, a gente vai discutir hoje a Dia dos Prodígios, da Lídia Jorge, que foi uma indicação da Érica. Mas antes da gente entrar na discussão do romance, né? Como nós acabamos de ver
essa peça. Eu gostaria de agradecer, inclusive, né, a parceria com o Bornal de Bugigangas, que foi muito interessante, né, uma novidade para a gente. E esse filme, né, o curta teatro, que ficou muito bem produzido, muito legal. Eu gostei muito, gostaria de agradecer a todo mundo que participou e se empenhou na produção, né? E também a Érica, que está aqui presente com a gente para poder debater, né, pela disponibilidade e todo mundo que queira participar. Então, lembrando que o Leia Mulheres, né, é a proposta do projeto, seria exatamente isso, né? Ler mulheres, é autoexplicativo. E a gente sempre está debatendo alguma obra literária escrita por uma mulher, e no caso hoje vamos debater duas, né? Porque a peça em si já é uma obra literária, né? E também temos a obra artística da adaptação, né? Do curta. Isso, e vamos começar, então, como acabamos de assistir a peça, acho que falando um pouquinho sobre a peça mesmo, né? Que está na nossa memória. Eu achei muito interessante a adaptação, assim, lembrando do livro da Lídia Jorge e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria se eu puder, né, passar para a Érica, a gente sempre tenta debater da forma mais natural possível, exposição de impressões, então todo mundo é aberto para participar e vir aqui expor uma opinião, alguma lembrança, alguma coisa que ocorreu assistindo a peça ou lendo o livro, alguma pergunta também, já que estamos contando com a autora aqui, né? Então, eu gostaria de começar, inclusive, com uma pergunta para a Érica, né? Se ela puder explicar um pouquinho mais para a gente sobre como foi escrever essa peça, né? No que ela assim, pensou, se inspirou. Porque a gente raramente tem a chance de ouvir, né? De quem escreveu a opinião, né? Essa opinião da produção. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, em geral, né, sobre como foi a produção disso tudo, que eu acho que foi uma parte da sua tese de doutorado, né? Se você puder. Oi, boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite à companhia, né, Bornal, ao Leia Mulheres e a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né, e que acaba agregando uma quantidade de pessoas tão grande, né? Depois, eu estava lendo esses dias uma entrevista que o Ricardo Bage me enviou e tinha uma informação de que são muitas pessoas envolvidas para que esse curta possa acontecer. Então, são muitas pessoas aí de Assis se movimentando, né? E isso é muito interessante. Fomenta a cultura, é muito importante. E, mais especificamente, no caso de uma peça que discute a violência contra as mulheres, envolver uma quantidade grande de pessoas é bastante interessante. E essa peça, como a Débora mencionou, na verdade, esses dias eu até estava pensando, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o ensaio, o Ricardo falou ele falou isso é um poema, né? Esses dias eu mandei o link para alguns colegas verem, um deles falou é um poema manifesto, e de repente eu achei que se encaixava até mais, assim, naquilo que talvez eu pense, entre aspas, porque eu escrevia, não estava pensando em tanta coisa, assim, vai ser isso, vai ser aquilo, mas eu acho que a ideia de poema é interessante, né, porque realmente o formato é um formato mais diferente, né, não é necessariamente um formato de teatro, mas também pode ser, né? E ele é incorporado, corporificado, encarnado, né? Com a Tassi e o Rafael, o que torna tudo muito, muito bonito e muito diferente, né? Então, eu queria agradecer, porque foi feito mesmo no dia, no período em que eu fiz o meu... virou um anexo da minha tese, um anexo que eu acredito que eu nem mencionei muito ele dentro da tese propriamente dita, então é um anexo e que ficaria engavetado se não fosse o olhar sensível, né, dessa companhia de teatro e o olhar também implicado, não só sensível, mas também implicado, né? Então, uma coisa que ficaria esquecida dentro de um material encadernado, se bem que eu também peguei essa peça e transformei num capítulo de livro, mas também capítulo de livro é outra coisa que às vezes fica bastante esquecida na academia, diferente de um artigo, né?
Então, de qualquer forma, ficaria ali esquecida, né, engavetada. E a partir do momento em que ela é pega e ela é não só encenada, mas ela vira um projeto político, um projeto da vida, né, dessas pessoas. Ela passa, para mim, é bastante importante, que é um pensamento de uma autora chicana chamada Glória Zaldúa, que diz assim, um texto muito importante que ela escreve, muito citado, é um texto chamado Falando em Línguas, Carta para as Mulheres Terceiro-Mundistas. Ela diz assim, que uma mulher que escreve tem poder, né? Uma mulher que escreve, ela fala, é uma monstra perigosa. Eu tenho trabalhado muito com essa ideia. E aí eu fico pensando assim, uma mulher que escreve, ela tem poder, mas uma mulher que escreve solitariamente, no vazio social, ela não tem poder. Então, assim, se eu tenho algum poder nessa escrita, ela só se verifica porque existiram pessoas que estavam interessadas em amplificar e pulverizar socialmente essa escrita, né, num projeto de vida, num projeto político e de vida, né, porque está tudo articulado. Então, foi uma peça que eu escrevi depois de uma noite de insônia que eu vivi, dentre várias, meu doutorado, né, porque eu ia trabalhar com teatro, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, então eu tive muitas noites de insônia, e aí eu ficava muito pensando assim, qual a melhor dramaturgia, qual a melhor peça, eu quero que seja poética, eu quero que seja bonito, e por aí vai, e aí eu escrevi depois, no dia seguinte, ela foi escrita numa tacada só. Eu não usei, porque o que eu usei no doutorado, na dramaturgia, foi a história que está no livro que a gente vai discutir também, O Dia dos Prodígios, né, da Lídia Jorge. Foi essa história que eu usei. Mas aí, olha só que o encantamento da vida faz com que as coisas se movimentem de uma forma que a gente nem pensou, e não adiantava eu ficar a noite toda insone querendo controlar o mundo, né, porque as coisas, elas acontecem, né, se elas tiverem que acontecer. Agora, uma coisa que eu queria, só para finalizar, né, essa fala, chamar a atenção, né, que o curta, ele ganha uma outra roupagem. Eu achei muito, muito bem feito, queria dar os parabéns para todas as pessoas que construíram o curta, mas só chamar a atenção, para finalizar, por hora, que a casa, ela se torna também uma protagonista dessa peça, que é diferente quando era apresentada ali no palco. E é importante chamar atenção para a casa como protagonista. Duas coisas que me chamam muito a atenção é a casa e são as gaiolas, né? Porque a gente vivencia, nesse momento da pandemia, um aumento brutal da violência que as mulheres sofrem dentro das suas casas, né? E aí, assim, eu acho interessante que a casa tenha sido escolhida para ser feito, né? Esse curso poderia não ter sido a casa, mas a casa, ela encerra várias violências. E esse casal aí que vivencia essa violência dentro dessa casa que talvez seja uma casa mais afastada, né? Da impressão que é uma casa distante, não sei onde é essa casa, mas toda casa que vivencia uma situação de violência, ela é uma casa afastada, né? Ela é uma casa distante, mesmo que dentro, né, de uma zona urbana, ela se torna uma casa distante, uma vez que as pessoas pouco têm interesse em se aproximar dessa casa e da situação vivenciada pelas mulheres. Então, a pandemia, ela traz essa casa aí para a gente pensar que o isolamento social pede que a proteção se dê justamente dentro das nossas casas, né? Já não é fácil para nós que vivenciamos vidas pacíficas, né? O isolamento traz muitos adoecimentos, mesmo para as pessoas que têm as vidas pacíficas. Então, o que dirá numa situação de violência, né? Então, eu queria muito chamar a atenção que foi muito feliz, entre aspas, né? Nada nessa história é feliz, mas foi muito bem trazida, porque eu acho que a gaiola representa muito essa situação. Então, só para dar o pontapé inicial para vocês conversarem, para a gente conversar mais, né? Eu queria falar essas coisas.
Muito obrigada, Érica, pela sua contribuição, por explicar para a gente, já falou tudo. Mas eu gostaria, então, gente, de reiterar que, normalmente, quando a gente faz essas reuniões, né, todo mundo pode interagir, a gente, às vezes, vai chamando as pessoas, mas hoje, por ser uma situação, assim, especial, eu não vou, assim, colocar ninguém na berlinda, olha, fulano, fala agora, né? A gente vai fazer assim, então, quem quiser comentar alguma coisa, pode chamar no chat, eu posso compartilhar o comentário, ou aqui, eu acho que vocês estão vendo a função que tem uma função de levantar a mão, né? E aí eu posso chamar, quem quiser abrir a câmera pode abrir, quem quiser abrir o microfone, então vocês fiquem à vontade, tá? Para interagir com a gente. Bom, e aí, falando em peça, né, eu gostaria de saber se alguém pergunta, um comentário para fazer para a Érica, a Sheila. A Sheila levantou a mão. Pode falar, Sheila. Você tá muda? Daquelas, isso sempre acontece. Enfim, reforçar o agradecimento que a Débora fez em relação ao projeto em si, né, ao teatro, ao grupo de teatro, a quem produziu o curta, a Érica, e já partindo para uma questão que você já colocou, que eu notei, porque eu assisti a peça na rua, né, ensinando na rua, então vieram algumas questões em relação a isso, em relação ao grupo de teatro, né. Mas em relação a você, primeiramente, Érica, ao seu trabalho, eu gostaria que você comentasse essa inserção no teatro, para depois a gente linkar, talvez, um diálogo com o grupo, que o seu primeiro trabalho se deu com grupos, né, minorias, assim, até onde eu vi, então você propôs uma sketch para que fosse apresentada em determinados grupos, e a partir disso tinha uma interferência direta com os atores, em que eles poderiam propor um desfecho para a personagem, né? Então, gostaria que você talvez comentasse um pouco sobre essa experiência, né? Porque é uma experiência, talvez, assim, mais de choque, né? Da reação público e o que você tinha pensado sobre a peça. E também sobre a proposta do nome inicial, que é Segura Meu Coração. Como se deu isso, e depois até chegar no nome da peça, Agora Sou Mulher e Não Serei Outra Coisa. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você comentou que o teatro te causou algumas insônias, né? E depois comentar, assim, já se a Tassi puder responder, sobre essa transformação da encenação, porque, assim, na rua, o espaço ele é ampliado para o público, né? Então, a interação é essa. Aí você tinha a câmera e um trabalho, assim, ficou belíssimo, assim, de reduzir ao mínimo para captar mais as emoções de vocês. Eu tinha um momento que era bem concentrado, então ficou um trabalho muito bonito. Concordo com isso que a Érica disse sobre a casa ser uma personagem, sobretudo nesse momento em que as violências, a gente sabe, assim, que a maior porcentagem de violência se dá mesmo no ambiente familiar. Não é estranho, né? Então, assim, que você comentasse, se você pudesse depois, Tassi, isso. Então, já joguei as perguntas aqui para deixar. Era isso, por hora. Quando eu entrei no doutorado, eu quis falar sobre o tema da violência contra as mulheres em parcerias heteronormativas, né, de uma forma poética. A escolha do teatro, ela se deu de uma forma muito casual, na verdade, foi a minha orientadora que sugeriu. Hoje em dia, por exemplo, eu dou aula aqui numa universidade federal, trabalho muito com literatura, Então, nesse período, assim, eu achei interessante, e aí eu comecei a trabalhar teatro fórum, né? De trabalhar, assim, de ter uma imersão mesmo, era uma prática que eu não conhecia, eu não vinha de uma linguagem teatral, né? Na verdade, eu escrevia literatura, lia, mas, assim, eu sou da psicologia. Então, o teatro foi uma ferramenta que a gente pensou, e o teatro fórum, que é um teatro que dá a possibilidade, né, de todo mundo ser ator e atriz e entrar no palco e encontrar outros finais para aquele conflito vivenciado ali pela protagonista. Então, foi feita uma adaptação, de certa forma, né, da história, né, da Branca e do José Pássaro Volante, do livro
o Dia dos Prodígios, e que essa adaptação teve o nome de Segura o Meu Coração, porque assim, por isso eu tinha muita história, muitas coisas sendo feitas ali. Então, Segura a Coração foi porque a gente, no Teatro Fórum existe uma figura que é o Coringa, e que ele ou ela faz a mediação com a plateia, né? Que tenta fazer mediação, como a gente está aqui, vocês estão fazendo a mediação, só que ali no espaço teatral. E num primeiro momento, a gente não sabia se as pessoas iam entrar na plateia, iam entrar no palco, e era uma peça voltada para eu ia analisar, né, o que as pessoas falavam, então tinha muito fato de ser pesquisa. Eu acho que muita coisa seria diferente se não fosse parte de uma pesquisa. Então a gente ficou um pouco insegura e a gente fez vários corações, né? E aí a própria protagonista levava o coração para as pessoas que estavam assistindo e pedia uma ajuda, segura o meu coração e me ajuda. Então era por isso que chamava Segura o Meu Coração. Depois que a gente adquiriu um pouco mais de experiência e viu que as pessoas entravam mesmo no palco, que não tinha nenhum problema, as pessoas não tinham vergonha de entrar, aí eu fui fazendo esse papel de Coringa, né, e a peça continuou com o mesmo nome, né, então são duas peças, Segura o Meu Coração, e essa peça, Sou Mulher e Não Sei Outra Coisa. A gente apresentou para pessoas, para catadoras de material reciclável, para profissionais da saúde, para mulheres de cursos profissionalizantes. E, assim, o que mais chamou a atenção na época, eu nunca mais fiz teatro depois, né, cabe ressaltar, eu achei uma experiência muito bonita, mas muito trabalhosa, prefiro trabalhar com a literatura mesmo, mas, assim, uma coisa que chamou bastante atenção na época é que as pessoas entravam no palco mesmo, as pessoas, elas não tinham nenhuma inibição, né? E muitas mulheres depois, né, elas vinham dizer que elas tinham vivenciado a mesma situação que a Branca, né? Muitas delas haviam se identificado com a personagem, com a protagonista, né? Então, isso é interessante, né? Pensar que o fazer teatral, ele é de interesse de todas as pessoas, né? Isso era uma aposta do próprio Augusto Boal, né? De que todo mundo podia fazer teatro, até mesmo as atrizes e os atores, né? E o que é interessante, assim, depois eu escrevi alguns artigos sobre as falas da plateia, né, o que as pessoas que entravam no lugar da Branca falavam, né, que tipo de solução que elas davam. E aí a gente dividiu em algumas categorias, né, essas falas, como, por exemplo, as pessoas que achavam que mulheres realmente deveriam apanhar, mulheres que cruzavam as fronteiras de gênero. Então, essa era uma falha que, às vezes, né, as mulheres bagunceiras, as mulheres que não cuidavam da casa, essas mulheres deveriam mesmo ser passíveis, né, de violência. E existiam outras mulheres que acreditavam que a Branca tinha que procurar, por meios jurídicos, um modo, né, de se proteger. A Lei da Maria da Penha era uma realidade já, né, na época do meu doutorado. E existiam outras pessoas que achavam que essa violência tinha que ser acabada com reações violentas também, né? De transformar o homem num repolho. Eu lembro que tinha uma espectatriz que falou, se fosse o meu marido, eu cortava ele inteirinho e transformava ele num repolho. E aí a pergunta, né, que depois a gente faz embora seja uma reação legítima, né, porque essa mulher vivia uma situação de violência, por outro lado, a gente pensa que uma sociedade que reage com violência ainda é uma sociedade violenta, né? Então, eram várias coisas aí que iam surgindo. Mas, assim, só também para concluir essa fala, foi uma pesquisa muito rica, né? Muito rica. Eu vivenciei muitas coisas e articulei, movimentei muitas pessoas para que essa pesquisa acontecesse, e ela poderia ir por muitos caminhos, né, muitos, inclusive o processo, né, porque eu montei um grupo de estudantes da Unesp que se tornou um grupo de teatro, né, e que levou a peça Segura Meu Coração para essas pessoas assistirem. Então foi muito, muito rico, um momento de muita profusão de ideias também, né. Bom, vou seguir, então.
A peça Sou Mulher e Não Serei Outra Coisa, né? O que a gente sente muito dela é que ela sempre foi experimental, né? Então a gente teve assim muitas experiências em diversos espaços, né? Inclusive o espaço da rua, o espaço aberto. Gente, deu uma travada aqui. Tá ouvindo? Sim, eu tô ouvindo bem. Pra Ah, gente tá não tá bom. travado. Eu acho que foi aqui, então, mas tá ok. Vou continuar. Qualquer coisa, é só me interromper, tá? Então a gente foi experimentando mesmo, né? O Sou Mulher e Não Seria Outra Coisa em diversos espaços, né? Que o espaço da rua, que foi a praça, a primeira vez que a gente apresentou aqui em Assis. Depois a gente apresentou no Pátio da Cruz, né? Na PUC, em São Paulo, que também era um espaço aberto, apesar das divergências com a rua, né? Mas ainda assim foi uma outra experiência que a gente teve em espaço aberto. E a criação de um curta foi uma ideia que surgiu, né, a partir das que foram se estabelecendo aqui, né, a companhia e outras pessoas vão compondo o nosso caminho, né, então a gente foi brotando essa sementinha, assim, né, aí a gente teve a primeira experiência no Teatro Municipal, a gente apresentou também de maneira visual, assim, híbrida, né, a primeira experiência que a gente teve com o Sou Mulher, assim, nesse formato, foi quando a gente começou a se empolgar ainda mais com a ideia, né, de talvez poder levar a peça para uma outra linguagem, e que foi possível, né, a partir dos recursos recebidos agora, parceria também aqui com a Oeste Cinema, e foi uma experiência incrível, assim, né? Uma experiência muito diferente, né? Do teatro, a temporalidade, né? O que você trouxe, né? Tudo é bem mais diretivo, né? No teatro a gente consegue ter as nossas pausas, ter as nossas, né? Os outros tipos de impacto, né? Com outras formas que se dá. Mas é isso, assim, foi uma experiência bem satisfatória também. A casa, né? A casa é um elemento que já vinha rondando também o nosso desejo de gravar nesse ambiente, né? Porque é isso, ela realmente se torna uma personagem, né? E, enfim, deu tudo certo, confluiu, né? Que a gente teve a oportunidade de ter esse espaço aqui, que nem é tão afastado assim, Érica, respondendo a sua questão, mas é isso, né? Dar essa ideia mesmo, que eu acho que é um pouco simbólico, né? Esse afastamento. Ah, muito legal. É muito legal a gente estar fazendo essa coisa, né, sexualidade. Então, eu acho que eu vou, bom, como sempre, né? Quem quiser comentar, levantar a mão aí, a gente pode interagir a qualquer momento. Eu vou falar então um pouquinho sobre o romance, né, da Lídia Jorge, porque então, como a Erika já falou, se inspirou numa das personagens, né? Então, O Dia dos Prodígios, ele é um romance da Lídia Jorge, foi publicado em 1979, acho que ele foi escrito em 78. E ele trata um pouco da questão, né, da Revolução dos Cravos, que aconteceu em abril de 70 em Portugal. Né, então, a Lídia Jorge, ela cria, então, essa aldeia, né, de Vila Maninhos, que seria um lugar, assim, fictício, um lugar muito pequeno, no interior de Portugal, e vai contando sobre o cotidiano dessas pessoas que viviam ali, dessas personagens, né, e como elas eram muito, assim, isoladas, apartadas, até, em certo sentido, ali, daquilo que estava acontecendo no país. Então, a Revolução dos Escravos foi a revolução que derrubou o salazarismo, né? Que deu fim ao salazarismo, que é a ditadura em Portugal. E essas pessoas que viviam lá, parece que elas viviam bastante apartadas dessa situação, né? Elas viviam, assim, num mundo
próprio, né? E talvez não tivessem nem tanta consciência do que estava da ditadura e do que estava acontecendo, da revolução, e chegam soldados, né? Vão dando essas notícias. Mas eu achei interessante um pouco por causa disso, né? O texto, ele já vai... A gente pode traçar paralelos, porque hoje, apesar de a gente ter tanta informação, internet, às vezes até uma sobrecarga, né, de informação, assim, muitas vezes a gente ainda tem esses lugares muito isolados, que as pessoas estão muito, assim, apartadas daquilo que envolve mesmo a vida delas, né, enquanto sociedade, mesmo as pessoas que têm acesso à informação. E nessa vila tem vários personagens, eu acho que o livro não tem propriamente um personagem que seja protagonista, assim, né, são várias histórias. Então, uma das histórias é da Branca, né, e do José Pássaro Volante, que eu achei bem interessante. E eu queria destacar também algumas outras personagens, que era a Carminhas, né, então tinha a Carminha Rosa, que era a mãe, né, e a filha que também tinha a Carminha, e que foram personagens, assim, que eu achei bastante marcantes. E a história começa... que seria, eu acho que seria o dia dos prodígios, com um prodígio, né, aparece uma cobra na vila, e uma personagem, a Jesuína, vai matar essa cobra, né, então golpeia a cobra com um pedaço de pau, e eu vou dizer isso porque eu acho que tem uma relação com aquela coisa de matar a cobra e mostra o pau, né, basicamente, e ela golpeia a cobra fica ferida, mas, segundo o texto, às vezes sai voando, e eles ficam... O que aconteceu com essa cobra? Onde foi parar essa cobra? E para eles a cobra representa, então, uma mudança. Assim, a vida depois da cobra é diferente do que a vida antes da cobra, vamos dizer, né? E eu achei essa coisa muito curiosa, porque isso remete a gente também a essa literatura do realismo maravilhoso, né? Então, ela tem muitas coisas realistas nessa obra, porque você consegue ver, inclusive, essa questão da violência, mas tem esse lado, né, do fantástico, das coisas, assim, maravilhosas, né, fora da normalidade, digamos assim. E as pessoas parecem estar muito mais preocupadas com a cobra do que com qualquer tipo de evolução ou qualquer coisa assim, né? A cobra, eles querem saber o que aconteceu. Então, tem várias situações, assim, que são inusitadas. O livro abre, então, né, que ela tá limpando uma janela, e limpando, tirando as marcas das moscas, e ela limpava obsessivamente, a Carminha, vamos dizer assim, a parda, né, a Carminha parda. Ela limpa a casa obsessivamente, todo mundo comenta na vila que elas limpam muito a casa, que na rua delas não tem nem um pouquinho de estrume, digamos assim, né, a rua mais limpa da vila e tudo mais. Mas as Carminhas, elas são meio que as párias da vila. Ninguém conversa muito, não gosta muito delas, porque a Carminha Rosa se envolveu com um padre, então a Carminha Filha é filha de um padre, né? Então tem toda essa questão que elas são muito julgadas por isso, quase a culpa é sempre... A Carminha Filha, então, sonha com um forasteiro que vai vir de fora e casar com ele, vai tirar ela dessa vida, e as coisas vão se complicando. E eu achei, assim, muito interessante, porque tem muita coisa para falar. O estilo dela, eu confesso que, assim, me pegou muito. Eu não tinha lido nada da Lídia Jorge, né? Eu não sou uma grande leitora, eu acho, de literatura portuguesa. Eu parei para pensar, assim, quantos livros eu tinha lido, e acho que não foram muitos. E... Então, no começo, eu achei que causou uma estranheza para mim, principalmente a linguagem, porque ela falava assim, mas esse é o meu idioma. E, ao mesmo tempo, não era, né? Né, que aqui é diferente de Portugal, mas eu acho que também tem muita coisa que é da Lídia, que ela, assim, criou, né, ela usa essa linguagem de uma forma muito metafórica, muito diferente, a pontuação é completamente diferente, assim, do que você espera, então não tem os diálogos não são marcados por travessão, às vezes os pontos estão no meio, né, das frases, então, assim, não é um livro que você lê assim, de qualquer jeito, você não consegue ir, tô lendo aqui, você tem que realmente parar e prestar atenção, porque senão você perde, né? Então foi um livro, assim, que para mim foi muito difícil no começo, porque até eu entender, né, o que estava acontecendo e me acostumar, e aí eu
ficava assim, mas aonde que isso quer chegar? Mas tá falando da Carminha, daqui a pouco tá falando de outra, como assim? Então, um romance muito polifônico, né? Ele traz as vozes diversas, e eu achei que é interessante quando a Erika falou sobre essa coisa de mediação, né, no teatro. Eu me lembrei muito do teatro da questão do coro, né, que vinha para explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E eu vi que essa voz, assim, essa polifonia, essa voz de todo mundo, da vila inteira, é muito assim, né, vai explicando um pouquinho para a gente o que está acontecendo nesse livro. E foi uma coisa que eu achei muito legal da adaptação também, né, que houve essa preocupação de trazer essa coisa da fofoca, vamos dizer, né, das pessoas, dos vizinhos, ficarem falando da vida uns dos outros, se preocupando com o que está acontecendo, que era uma coisa que eu vi muito nesse romance, né? Então eu achei bem, assim, legal nesse sentido. E assim, é bem relacionável, né? Mas eu fiquei me perguntando, né, que é muito, apesar de ser em outro país, é muito semelhante com as coisas que a gente vê aqui, né, em certo sentido. E aí a história da Branca, eu queria comentar, né, sobre os animais que aparecem nessa obra, porque aparece essa cobra no começo, e depois tem a história da mula, que eu achei assim, né, é praticamente uma metáfora do que a gente vê em tudo. A mula do José Pássaro Volante, né, ela chamava menina. E ele tá levando essa mula para algum lugar e ele começa a espancar a mula, né? Ele bate na mula, é violento com a mula, e a mula consegue, de alguma maneira, escapar dele. E ele fica, ai meu Deus, a minha mula fica ouvindo. E, ao mesmo tempo, ele trata a mulher dele da mesma forma. E as palavras são as mesmas, né? Ele, quando fala que ele vai... Essa Branca, ela sofre todo tipo de violência, né? Inclusive a violência sexual. Então, quando ele vai, assim, para cima da Branca, é os mesmos termos que ele usa, né? De cavalgar, assim. Então, isso me chamou muito a atenção. E aí, com relação a isso, a Branca, eu lembro de um trecho que estava explicando sobre a Branca, quando ela teve a primeira menstruação, e ela conheceu esse marido que viria a ser o marido dela, e aí fala assim, né, que um dia Pássaro, que esse homem, se mandou para cima dela sem uma palavra, e ele disse depois. Então, foi assim que aconteceu a primeira relação. Eu não sei, né? Não é uma relação, assim, que não é muito consensual, né? Então, esse estupro, essa coisa entre eles, né? E aí a Branca vai pensando sobre isso e ela fala assim, que ela conheceu ele com 17 anos e ele tinha um rosto tão quadrangular e olho tão assentado sobre sua carnação, mal coberta por um vestido de popelina, que fora forçada a dizer, vai ser aquele. Nunca se sabe, disseram-lhe. Vai ser aquele, porque tem cara de me querer bater toda a vida. E eu achei isso, assim, muito pesado. Ela pensou, esse vai ser meu marido, porque ele vai querer me bater a vida toda, né? Então, assim, que foi, assim, nossa, até arrepio de pensar, né? O quanto isso é muito próximo, e as mulheres ali tentavam sair, assim, a Carminha, por exemplo, queria alguém de fora para casar e tal, mas quanto as mulheres estavam muito fadadas, né, esse ambiente da casa, né, doméstico, e, assim, talvez um homem fosse a solução ou não, mas elas não tinham outra solução por elas mesmas, né. Então, eu achei isso muito, muito interessante, muito curioso. Eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido. A Erika estava vendo, ela falou, né, sobre essa questão da violência, porque eu achei também, e aí eu queria perguntar, né, que eu estava falando dessa coisa de bater, e a peça tem essa relação, porque eu achei que a sua peça também tem muita questão da própria história verídica, né, da Maria da Penha, que foi que inspirou, assim, a lei, né, então eu achei isso um tema, assim, muito pungente, apesar de ser um dos temas do romance, mas eu achei um tema muito interessante, assim. Eu estava rindo porque eu pensei onde vocês estavam quando eu estava fazendo meu doutorado. Já pensou eu ter vocês lendo o livro, comentando o livro e não ser tão solitário, né? Seria ótimo, assim, porque é isso que você falou. Eu adorei as coisas que você falou, Débora. É um livro difícil de ler, não é um livro, eu tive que ler várias vezes. Eu tenho o livro, né? Depois eu lembrei que eu comprei, acho que esse livro em Portugal, porque vocês não encontraram esse livro, né, aqui para
comprar. Eu fiz o meu doutorado sanduíche em Portugal, então foi lá que eu comprei, a minha edição é de lá, né? É uma edição comemorativa, inclusive. E é um livro dificílimo, assim, tanto eu até fiquei com dó quando pensei que vocês iam ler em PDF, porque não é fácil ler esse livro em PDF, né? Além de ser desse jeito, né, dessa escrita que não vai ter travessão, não vai ter lá aquilo que comumente a gente vê no livro, a própria linguagem dela é uma linguagem muito metafórica, então, assim, é muito poética, né? Mas, por outro lado, ela é muito difícil da gente entrar, então eu tive que ler esse livro mais de uma vez para poder... primeiro, depois que você lê o livro, você fala, nossa, tinha uma história aqui que eu poderia pensar nessa história, né? Mas ninguém te contou, né? Você tem que descobrir e depois reler, né? Então, assim, me chamava muita atenção o fato de que a Branca, ela construía uma colcha com um dragão no meio, né? Era muito bonito o jeito que a Lídia Jorge falava, né? E eu fiquei muito nessa imagem quando eu construí a dramaturgia, né? Porque todas as vezes que o dragão voasse, o pássaro ia entender que ela tinha deixado de fazer a atividade dela, né? E aí ele estamparia os 5 dedos na pele, que não era para doer, era mais a marca e a lembrança. Para mim, essa imagem construiu, tinha uma menina do grupo que bordava, então ela bordou, ela construiu ali um dragão com numa colcha, né? Então foi muito bonito isso, porque esse dragão voando, ele era o correspondente à superfície de domesticação mesmo desse corpo feminino, sabe? Então era muito forte isso, né? E você falou da questão da violência sexual, né? E falou dos animais. E tinha, por exemplo, o pássaro, quando ele é retratado a partir das suas penugens, né? Como se ele fosse um pássaro mesmo, né? Então é muito, muito rico tudo isso. E a peça que eu escrevi, na verdade, ela foi dedicada à Gláucia, que é um dia que a gente estava fazendo os ensaios, né? O Ricardo, ele me ajudou muito, né? Ele fez um ensaio, a gente fez uma leitura dramática da peça Sou Mulher e Não Serei Outra Coisa naquela época, essa peça teve uma apresentação, e aí algumas estudantes vieram e contaram que uma moça acho que Cândido Mota, se não me engano, ela tinha falecido naquele dia, porque ela tinha ficado acamada, porque o ex-namorado dela havia dado um tiro nela, porque ela tinha terminado com ele. E aí ela tinha, naquele dia, morrido. Eu acho que ela ficou uns 2 anos acamada por conta disso. Então, a peça é em homenagem à Gláucia, que poderia ser todas nós, né? Todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres que estão nos escutando, mas aquilo, né, daquele jeito que foi contado, naquele dia, naquele momento, fez com que eu desejasse dedicar essa peça, ou esse poema, seja lá o que ele é, para a Gláucia, e que acaba sendo parecido com a história da própria Maria da Penha, porque é isso, né? É sempre parecido. A violência, ela é sempre muito parecida. Há um roteiro muito igual. Por isso que eu queria escrever uma peça poética. Porque quando a gente pensa nos anúncios na TV, e por isso que eu queria muito o livro da Lídia Jorge, porque eu não queria esse roteiro tão igual, porque a violência é sempre muito parecida. Os excessos da violência, eles são sempre muito iguais, né? Não tem, assim, a violência é pobre, o roteiro é pobre. O roteiro é pobre. Então, eu precisava da poesia para lidar com tanta pobreza. E aí a Lídia Jorge, ela me auxiliou muito nisso, né? Realmente, não foi uma leitura muito, né? Então tem muita metáfora e eu achei legal que acho que a adaptação, né? O texto, assim, manteve essa questão da cobra. Eu reparei muito nisso porque me marcou muito essa coisa da cobra, dessa questão do realismo maravilhoso. Que engraçado que parece uma coisa muito fantástica, fantasiosa e é tão real, né? Então, assim, como a gente às vezes precisa dessa coisa do sonho, da fantasia, do fantástico para atender alguma coisa tão
dura, né? Tão dolorida. Eu achei muito isso. E, enfim, eu achei muito interessante a adaptação. E eu achei, assim, estava pensando nas outras personagens também, né? Das Carminhas, que são muito, muito julgadas, né? Basicamente, assim, todo mundo fica vendo o que elas vão fazer, que vai desgraçar todo mundo, porque a culpa é delas, estão matando a cobra, o que vocês estavam fazendo dentro de casa, né? E quanto a essas mulheres, principalmente a filha, tentar controlar algo que está dentro do alcance dela, que é essa coisa da casa, né? De limpar, 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 limpar obsessivamente. No começo fala que ela limpava tanto vidro que poderia ser que a qualquer momento o vidro ia quebrar. E ela muda as coisas de lugar, ela quer fazer algumas mudanças, né? Mas ela não consegue. E eu achei isso muito, assim... Ela quer mudar o cabelo da mãe, então ela corta, tem aquela cena ela cortando o cabelo, ela, não, vamos tentar uma outra coisa, né? Muda os objetos dentro da casa de lugar e tal, e porque ela está tentando, de uma certa maneira, controlar o que vai acontecer com ela, ou ter alguma coisa a dizer. Mônica, você quer comentar? Oi, gente, boa tarde. Eu quero, sim, falar um pouquinho. Ai, primeiro, um prazerzão ter a Érica aqui conosco, né? E, Que bom, saudade! que bom te ver e ouvi-la, né? Bom, eu tô aqui pensando, né, no que você escreveu, Érica, no que virou no teatro, né, e um teatro virtual, que eu também tive, Rolo Fantasia, eu tive a oportunidade de vê-los no Galpão Cultural. Então, gente, é muita mudança e é muita coisa nova, mas como você mesmo disse, o universo conspira a favor, né, porque a linguagem está tudo se encaixando. Eu tenho assistido, tenho participado, inclusive, dos outros debates. Tem sido muito maravilhoso, tem tudo a ver. E aí, em relação, pensar no que você escreveu e a Lídia Jorge, né? Eu também não conhecia, tá? A primeira vez, realmente é um livro que não é fácil da gente ler. Bom, primeiro que essa literatura portuguesa, ela já chacoalha bem a gente, né? Tira a gente desse lugar comum. Mas eu achei que vocês estão perfeitos na questão de falar da questão da violência, como vocês já disseram, de forma poética, porque é um assunto que, realmente é muito triste para todas nós falar sobre isso. E eu acho que vocês conseguiram, e acho que aí tem esse pessoal aí da peça, né, a Tassi e o Rafa, acho que eles estão também, o próprio visual, a casa, realmente é tudo parece que foi se encaixando, né, nisso aí, está muito bem encaixadinho. Uma outra coisa que eu achei assim, sentir muito, essa violência que tem dos animais, é uma coisa que acontece, a gente vai procurar os profissionais de saúde que vão na periferia, acontece direto, eu já vi relato, assim, de cachorro que a hora que vê o cara chegando, o cachorro sai correndo, gente. Aí aquela cena, assim, me chocou no livro, porque é isso, essa violência também dos homens, né, e até nessa semana discutiu também a questão da masculinidade, que masculinidade é essa, meu Deus? Então, só para falar que estou de parabéns, vocês estão de parabéns, e é isso, vamos continuar conversando aí. Sobre essa violência com os animais, e ela falando da Carminha filha, né, tem essa situação do o pretendente dela, né, que ele acaba matando um cachorro, né, aí ela desiste de casar com ele por conta disso. Então eu achei assim que ela foi esperta, né, porque quem faz esse tipo de violência, como se a violência, ela é um roteiro assim, né, quase clichê no sentido de que é sempre violenta, muito pobre. Então ela provavelmente pensou, né, se ele faz isso com o animal, ele vai fazer comigo a mesma coisa, porque as mulheres são ali tratadas assim, dessa maneira, né? E ela tentando, então, de alguma maneira, escapar desse destino, né, de mulher, digamos assim, mas ela não, né, então ela acaba ficando com quem gostava dela, pelo menos, mas ela não sai da vila e tudo mais, né, continua sendo... mas ela tentando desesperadamente controlar, e eu achei curioso isso, porque as caminhos viviam praticamente isoladas, a vila já era isolada,
elas viviam mais isoladas ainda dentro da casa, né? Tentando controlar aquele ambiente. E tem as cartas, uns visitantes e tal, mas todo mundo falando delas. Então, assim, quanto que deveria ser uma coisa opressora para elas. E a gente vê muito essa realidade, né? E ela não tem muita perspectiva de nada. Acho que as personagens são todas, assim, economicamente já desfavorecidas. Também, pelo que a gente percebe, também não tem essa questão do estudo e tudo mais, né? Então, elas estão muito fadadas ali naquele ambiente, então elas acabam se preocupando com, assim, coisas, né? Como a cobra e tal. E eu também destaquei um trecho, porque a Carminha mãe, né? A Carminha Rosa falando, né? Sobre várias coisas, sobre como as pessoas tratavam ela, etc., né, como ela era vista. Eu acho que é a mãe, gente, posso ser confundido, porque esse é o mesmo nome. Mas ela fala assim, quando saio à rua, bato na calçada o pé para mostrar que não há medo, mas no fundo da verdade é apenas para fazer fugir de mim o medo, né? Então eu achei isso, assim, tão verdadeiro, né? Quanto que até a questão da rua, de sair à rua, como isso acaba sendo ameaçador pra gente, né? Para as mulheres, para essas mulheres, assim. Então ela bate o pé para mostrar uma coragem, né? Ou uma ausência de um medo que, na verdade, ela sente, mas ela não pode deixar transparecer. O quanto a gente vai ficando endurecida, assim, né? Desapontada, desesperançosa com essas situações, assim. Então, eu achei que ela trouxe muito isso, né? E são violências de outras formas que essas mulheres estão sofrendo. Pode não ser a física, mas elas estão sofrendo esse isolamento da sociedade, né? Essa violência, assim, mais no sentido psicológico, diria. E até um pouco, assim, tem uma questão patrimonial, porque essa Carminha teve que criar a filha sozinha, era filha de um padre, ninguém deu ajuda para ela, né? Então ela até mostra, né, o dinheiro que está guardado na latinha, que é todo o dinheiro que juntou a vida inteira, seria para o casamento da filha, porque a Carminha, a mãe, não quer que a filha reproduza o destino dela, né? De se envolver com alguém que depois não vai estar lá para ela, enfim. Mas eu achei bem interessante nesse sentido. E achei curioso porque eu vi que em algum momento, eu não sei qual edição do livro, mas acho que a Lídia Jorge comentou sobre a escrita dela, ela é considerada uma escrita feminina, não feminista, no sentido de que, assim, ela não estava com um projeto de querer fazer alguma coisa politicamente, mas quando ela ia retratando as vidas das mulheres e aí essas coisas já iam aparecendo, assim. E quantas vezes essa distinção fica confusa, porque será que, né, a gente consegue falar de mulher sem tratar desses temas espinhosos, né? Quanto isso está tão, assim, entranhado na gente que a gente nem sabe mais, né? Que a gente não consegue. Então, assim, escapar, né, dessas coisas. Eu achei, assim, né, muito... E ela também se conforma, porque ela fala assim, a Carminha tem pai. Ele é um santo, o pai, que ele era um padre, né? Que foi embora, largou ela para trás e tudo. Ele é um santo, ela tem pai, mas ele não está presente, assim, né? E ela se conforma com isso, que ela acha que foi um erro dela e todo mundo culpa ela, e só ela tá errada. E esse pai, esse padre, não tem nada a ver com... Não tem problema nenhum, não é culpa dele, né? É uma coisa assim... É meio uma coisa assim... Eu acho que eu vejo um tom de crítica, né? Nessa coisa assim de... Mas ela tenta usar essa coisa do maravilhoso da poesia, como a gente já falou, porque eu penso assim também na linguagem mais poética, na linguagem da literatura, ela tira a gente do nosso lugar de conforto, né? A gente lê, que nem eu disse, né? Não consegue ler esse livro assim, vou deitar na rede, vou ler aqui rapidinho, né? E a poesia também da mesma maneira. Eu acho que talvez para isso, né? Para chamar a atenção da gente para essas situações que, infelizmente, acabam sendo comuns, para a gente não banalizar isso demais, né? Para causar esse desconforto na linguagem, para a gente prestar atenção no que está acontecendo, penso eu, assim. Eu acho que, nesse sentido, também o teatro, a peça e o poema, o manifesto, né? É alguma coisa assim. Sheila, tá aparecendo para mim, gente, as mãos que estão levantadas, mas mesmo que as pessoas já tenham falado, mas eu não sei se você apertou de novo, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu queria pontuar sobre duas falas que eu anotei da peça, né, agora do teatro, que diz assim, que é
Travou para mim, gente, vocês estão ouvindo? Travou. Agora, Ai, voltou. travou? Voltou? Voltou. Então, queria destacar duas falas da peça, que foi dita, né? Eu era um rio de sangue, e a outra que diz assim, serpente travestida de anjo. Então, assim, pensando nessas duas frases, em que se anuncia já o trágico na peça, que a mulher é esse rio de sangue, então você já sabe que ela vai passar por alguns sofrimentos, e depois, nessa junção, né, de um polo sagrado e outro profano, que é uma serpente travestida de anjo, você tem a ideia do pecado e da santidade no corpo da mulher, pensando nesses discursos que apareceram, pensando na maneira como a mulher ela é retratada, ou a personagem feminina ela é construída na literatura, pensando mais na literatura brasileira agora, assim, eu poderia citar dois exemplos, que é a Bertoleza e a Madalena, né, a Bertoleza do Curtiço e a Madalena do São Bernardo. Então, fazendo um contraponto desse discurso de violência, pensando na violência doméstica, então, me veio também à mente essas duas personagens, a Bertoleza, por ser uma expressão, assim, que parece ser uma personagem alienada, mas é algo que é uma vida que ela tem, ou seja, assim, me parece, né, e eu pensei na peça e pensando no texto, né, da Lídia, eu penso, assim, que no caso da Bertoleza é uma liberdade possível, e não a liberdade que ela almeja, porque ela pode ser, assim, questionada, porque ela vivia dessa maneira, né, porque que ela não se revoltava. Mas eu acho, assim, que a personagem Bertoleza, ela não conhecia o que era o amor. Então, ela vivia para o básico que ela podia ter. Então, assim, a partir de uma vida, de uma liberdade que é mantida, assim, de uma forma subrepetícia. Então, de uma forma fraudulenta, que era com o João Romão. João Romão mantinha ela de uma maneira exploradora, né, a gente, quem lê o livro conhece, assim, que ele explorava a Bertoleza como um animal de carga, como uma mula. E ela se mantinha ali, aparentemente, como uma forma alienada, mas, na minha opinião, era a liberdade que ela podia ter, porque se a gente dá um passo atrás e pensar nos discursos que eram tidos naquela época, os discursos de racismo científico, ou a ciência, a pseudociência determinando, assim, os valores de gênero ou valores raciais, eu fico pensando, assim, no gesto final dela, em que ela descobre que ela pode ser, de novo, levada como escrava, e ela opta pelo suicídio como uma posição de liberdade. Então, assim, eu fiquei pensando nesse momento, e também na Madalena, agora fazendo um contraponto, que a Madalena ela era muito consciente, então a Madalena ela não quis ser objetificada pelo Paulo Honório, então ela não se aceitou ser mais uma propriedade do Paulo Honório. Ela era a pessoa que questionava, e também no momento de limite, em que o Paulo Honório tem uma crise de ciúmes, ela, por não ceder, perder a liberdade dela, ela opta pela morte. E aí, meu questionamento, em que, assim, se a história da literatura, a construção, né, da personagem feminina, ela para sobre esse fundo trágico de morte. Ou seja, eu citei dois autores que construíram duas personagens femininas, mais autoras também, se a gente lembrar, né, da Cor Púrpura, o fundo todo é trágico e ao final é um pouco ameno. Mas, assim, complementando o que a Débora está falando, como falar de mulher se não falar do trágico ou da violência? Então, me parece, assim, fazendo essa ligação entre a sociedade, o discurso da violência, o discurso da vida doméstica, essas duas personagens viveram, tanto a Madalena, né? Eu poderia citar várias, mas trazendo um pouco para a nossa literatura aqui também, das maneiras que são retratadas essas violências no ambiente doméstico, é interessante pensar assim, como o final às vezes recai no trágico, né? Em que, para você sair dessa condição, o trágico, ele acaba sendo o seu grito de liberdade, o grito que a personagem na peça diz, olha, se eu tivesse gritado, né, qual seria esse grito? Então, pensei nesses dois pontos, e também lembrar, né, de que, fazendo uma pesquisa, segundo os dados, assim, pensando no ano passado, de março a agosto do ano passado, foram 497 mortes dentro de casa. Então, dá, tipo, 9 mortes, 3 mortes por dia, assim. Então, acontece outro tipo de morte silenciosa, que são das mulheres, né, porque, a gente pensar, a cada 9 horas, 3
mulheres estão morrendo, esse número é absurdo. Então, assim, pensar e daí perguntar para você, Érica, se a literatura, assim, toda a literatura, pensando tanto a literatura brasileira, ocidental, oriental, pensando assim, tem esse fundo trágico porque você escolheu a Lídia. Porque, assim, o discurso dela, para mim, eu achei, assim, que o texto, pensando, assim, no próprio texto, na linguagem, eles são blocos concretos mesmo, assim, na linguagem, e a própria leitura já exerce um papel de violência, porque você tem que vencer aquele texto para você entrar na vida das personagens. Não é uma literatura ali fácil, fluida, que você, como já todo mundo se encontrou. Eu achei super complicado, assim, porque são blocos de concreto para mim. Eu falei, meu Deus, e eu também não conhecia a autora, assim, mas eu senti dificuldade mesmo. Vocês entendem por que eu tive tanta insônia, né? Porque eu li essa peça bem no período do doutorado, esse livro, não foi uma coisa que veio antes, eu falei, vou usar, foi bem, então, fazia parte, assim, né, essa grande dificuldade, imagina transformar isso numa dramaturgia e por aí vai. Mas tem duas coisas, assim, que eu queria chamar a atenção. Uma delas, assim, essa peça, Sou Mulher e Não Sei Outra Coisa, a gente, nessa época do doutorado, levou como possibilidade de leitura dramática para um grupo de mulheres que tinham vivenciado situações de violência de um centro de referência em Minas Gerais. Elas queriam fazer uma leitura dramática dessa peça num evento público que teria ali em Contagem. E aí é interessante, assim, que quando eu levo essa peça para elas, o final, elas reclamam do final, o final não era esse, né? Era um outro final, porque assim, quando eu vi a peça pela primeira vez, um ensaio, eu falei, porque a gente escreve, e não necessariamente a gente tem uma intencionalidade dos lugares que a gente vai chegar, ou o que a gente vai construir, eu não sei, para mim, né, escrever é pura intuição, eu não tinha, assim, nenhuma intencionalidade. E, assim, quando eu vi a primeira vez, pessoalmente, a Tassi e o Rafael fazendo o ensaio, eu pensei assim, olha, eu escrevi sobre memória. Eu não sabia, não era... Ver a peça ali encarnada me deu o retorno de que eu havia escrito sobre memória, porque é uma peça onde as duas personagens, elas estão lidando com memória da violência, né? Então, por exemplo, quando ela fala assim, eu fingiria que tudo não passou de um sonho, eu manteria a minha imagem feliz dentro de uma fotografia, e ele mesmo, então, só foi um sonho ruim. Na verdade, é uma peça que está falando assim, de como as pessoas que vivenciaram e praticaram a violência vão lidar com aquilo. É uma memória, né? Ela está ali tentando lidar com essa memória, tentando dizer como que ela vai resolver essa vivência da violência. E a primeira escrita, o final, era mais ou menos assim, eles chegando à conclusão de que a vida era um sonho, né? O que dizia, então, que tudo aquilo era um sonho, e colocava a violência numa dimensão muito assim, então não aconteceu. E aí, quando eu levei a peça para Minas Gerais, para essas mulheres, elas falaram que incomodava muito aquele final, porque elas eram mulheres que haviam sofrido algum tipo de violência. Foi quando, então, eu mexi, né, porque eu mexi muito pouco, eu praticamente não mexi nessa escrita. Foi quando eu coloquei um outro final, porque quando ela diz assim, eu gritaria outro rumo, eu estou dando uma outra possibilidade para ela. Ela vai gritar e ela vai, sei lá, levar essa história para diferentes lugares e essa história vai ser debatida e por aí vai. Então, eu coloco agenciamento, né, nessa personagem. Mesma coisa, assim, eu posso falar, né, eu não sou da literatura, não posso falar da literatura como um todo, né, mas, assim, vamos falar do livro da Lídia Jorge, para mim é mais fácil. Há um momento de agenciamento na história da Branca, né? A Branca, ela é capaz de prever o futuro. E é muito interessante ver como o pássaro vai ficando a partir do momento em que ela tem esse poder, né?
ele vai, assim, se desfazendo, né? Ele vai, assim, se desconstruindo ali, né? E ela ainda se mantém no lugar de mulher, né, que ela né, performa, toda preocupada, né? Mas ela está vendo que aquela masculinidade ruiu, porque ela tem um poder, né? E isso deixa ele completamente desconjuntado. Ele reconhece esse poder nela, né? E vai tomando um outro rumo a história. Então, assim, a gente percebe que essa história, ela não tem um fim trágico. Aquela mulher, ela até opta por continuar com ele, mas ela o faz agora sabedora de um poder, de um agenciamento, né? Ela consegue jogar um jogo ali, né? E isso, para mim, é bastante marcante. Não sei se vocês pensaram, né, dessa transformação que vai acontecendo aí ao longo da história, né? Acho que tem um momento até que ela briga com ele, né? Ela parte para esse confronto. Então, é o agenciamento possível, né? É o tentar soluções, eu acho até em certo sentido de sobrevivência, ou de tentar elaborar isso para não... Enfim, eu acho que tem, sim. Eu achei que é interessante a fala, porque eu estava pensando no começo sobre aquela frase que você falou, Érica, sobre a mulher que escreve, ela é como um monstruoso, né? Como uma coisa assim fora da normalidade, né? E eu pensando assim que a literatura em si, de mulheres, ela sempre foi muito marginalizada. Então, as histórias que a gente tinha eram essas que, como a Sheila mencionou, né? Que vão, assim, para um trágico, né? Assim, tem as coisas, né? Mas as mulheres, elas, mesmo quando tem essa tragédia ou essa coisa, eu acho que um tom é sempre um pouquinho diferente. Porque é um tom, assim, de entender o que está acontecendo, de denunciar, e me parece muito que é essa função desse agenciamento, né? Esse grito que você disse, né? Eu gritaria a minha história, né? Poderia ter... Então, eu acho que é a literatura das mulheres, que a gente está vendo mais, assim, a Lídia Jorge, então, escreveu em 70, mas ainda eu acho que a gente tem esse problema, e por isso a gente tem o Leia Mulheres, inclusive, né, de uma marginalização dessa literatura de autoria feminina, assim, por parte do mercado, por parte da academia, eu diria, assim, em geral. Então, esse, para mim, é um grito, assim, essas histórias, né, esses textos, e a Tassiana quer falar. Eu vou falar um pouquinho desde a peça, né, essa questão do agenciamento, esse final, né, essa possibilidade a partir de, né, o quão importante foi esse primeiro encontro com a Érica, enquanto a gente ainda ensaiava a peça, né, enquanto a gente ainda criava as imagens e ia corporificando a peça em nós, assim, né, porque realmente, até enquanto mulher, enquanto atriz, né, em relação a esse texto, assim, eram muitas sensações, né, eram muitas questões envolvidas, né, no meu corpo e diante daquela história, né, e ter esse final, ter essa possibilidade, ainda que já marcada, né, marcada por uma violência, marcada por uma pessoa, uma mulher que ficou na cadeira de rodas, né, que teve aí muitos dos seus projetos ceifados, né, e por conta dessa estrutura, né, patriarcal e machista. E falando agora um pouco assim, enquanto atriz, né, o quão potente para mim é esse final da peça, né, de realmente existir possibilidades a partir de, é uma coisa que eu sempre gosto muito de pensar, né, claro que a prevenção e a não ocorrência da violência, do feminicídio é o que a gente almeja, né, mas também me faz pensar muito nas redes, né, que a gente cria, nos apoios que a gente vai construindo, né, durante a nossa trajetória, nosso círculo de amigas, né, de mulheres que, enfim, que trocam, que partilham, né, a respeito dessas marcas dos nossos corpos mesmo, né, o quanto isso também não potencializa muito, né, as nossas ações e a nossa vivência, a nossa existência mesmo, né, enquanto mulheres, assim.
Dé, você tá mutada. Ai, eu acho que eu fiz ao contrário, né? Eu esqueci de mutar enquanto você estava falando e agora eu fui aqui, fez o contrário, tudo bem. Ainda bem que eu não fiquei aqui falando sozinha, achando que estava muda e não estava, né? Bom, gente, eu queria então perguntar, né, se alguém mais quer comentar alguma coisa, pessoal da sopa e tal, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu acho assim, tudo que eu tinha para compartilhar e para falar sobre esse livro, assim, eu acho que eu já falei, inclusive, a gente sempre vai pensando em coisas novas, né, conforme a gente vai discutindo e a gente vai vendo as obras de uma outra maneira. Mas eu achei muito interessante, né, eu acho que o Leia, ele é esse espaço de troca, né, esse espaço que a gente pode falar. E, assim, eu acho um pouco triste, porque, embora o grupo não seja um grupo de mulheres, mas acaba sendo realmente as mulheres que participam, né, dessas coisas, a gente que tem essa necessidade de pensar sobre, conversar e tal. Mas a ideia é que seja um espaço aberto, né, para todos que quiserem participar, né, e falar, e compartilhar, e refletir sobre isso. E eu pensei, assim, nessa questão, porque, engraçado, o propósito do Leia Mulheres é ler livros de mulheres e discutir sobre. Pode ser, assim, qualquer livro, mas a gente sempre acaba caindo em certas questões que, infelizmente, são muito recorrentes, e eu acho que tudo que a gente conversou aqui, essa foi dedicada para um caso, né, que aconteceu aqui tão próximo da gente, reforça, eu acho, muito isso. Então, eu agradeço muito a participação, né, de quem ficou com a gente até agora, assistiu a peça, então continuem, né, participando, a gente precisa desse espaço, inclusive, como já foi destacado desde o começo, pandemia, né, todos estamos vivendo essa sensação de isolamento, e está sendo muito hostil para muitas mulheres, né, porque a casa deveria ser o ambiente do acolhimento, mas infelizmente tem sido, como a Sheila destacou também, né, pelos números, às vezes um ambiente muito mais hostil do que o ambiente de acolhimento, e as pessoas estão muito sem assim, às vezes sem escapatória, né, e o Leia, pra gente, assim, pelo menos psicologicamente, está dando, para mim, né, acho que para quem está participando, tem sido às vezes essa escapatória dessa coisa, desse isolamento, de tudo isso. Então, eu queria convidar todo mundo, né, para comparecer, que não temos como fazer de outra forma, então, por isso, todo mundo do Brasil, todo mundo já pode participar, né? E a gente faz sempre reunião mensalmente, no segundo sábado do mês, como hoje. O próximo, então, eu não sei que dia que vai ser de abril, deixa eu verificar aqui. Mas, enfim, o segundo sábado de abril, não sei o dia, né? Nós estamos fazendo umas coisas temáticas, porque esse mês é o mês da mulher, então fizemos essa parceria com esse tema. Dia 10. Ai, obrigada, gente. 10 de abril a gente vai, então, discutir a obra da Cecília, né? O Romanceiro da Inconfidência, porque a gente pensou nos títulos, assim, que tivessem a ver. Então, nós pensamos, o que tem em abril? Aí nós lembramos, né? E a Cecília a gente nunca trabalhou, e temos a Sheila para nos ajudar, né, Sheila? A cara dela, porque Sheila estuda Cecília, mas trabalha com essa obra, né? Mas também para abrir nossas... Porque é uma obra famosa, porque eu confesso também que eu também não li. Então, assim, quanto que a gente às vezes nem lê, né? E esse espaço para a gente conhecer mais essas coisas. E então fica o convite para todo mundo participar dia 10 de abril, às 10 horas. A gente sempre divulga no nosso Instagram e no nosso Facebook, né? Um grupo que a gente tem, então quem quiser pede lá para a gente para compartilhar, e a gente vai discutir esse, então fica o convite, né, gente, para todo mundo, e o agradecimento, porque essa discussão foi muito assim, né, apesar do tema ser pesado, eu acho que foi uma discussão muito boa, muito assim, tranquila, e eu gosto muito de compartilhar, queria agradecer, e queria, Tassi, desculpa, eu não sei se você gosta que chame assim, eu sei que todo mundo chama de Tassi, mas eu tô lendo seu nome toda hora. Então, tá, se você quiser falar alguma coisa, a Erika quiser complementar, Sheila, gente, fiquem à vontade, por favor. Eu prefiro... Não, imagina.
E, bom, gente, é isso. Então, se ninguém tiver mais nada para acrescentar, acho que a gente pode ir para as considerações finais, né, de cada uma. Queria agradecer novamente a presença de todas aqui. Foi muito rica, né, a nossa discussão, poder dialogar uma peça teatral, uma obra literária, né, ter a presença da autora, quanta coisa, né, a gente consegue fazer, né, no coletivo e, enfim, a partir dos movimentos aí. E é isso, então, Érica, se você quiser trazer suas considerações finais, depois a Sheila também, e a gente vai encerrando, vai se despedindo, e se encontra agora no dia 18 de março. Eu também quero agradecer e falar que para mim é sempre uma alegria estar com vocês. Podem me chamar, estou sempre junto, porque é isso, né? É um afeto, né? O afeto é muito político. Então é nessa rede de afetos que a gente se fortalece e continua construindo as nossas discussões, né? Então, obrigada. Só queria também agradecer e falar que são formas de narrar, né? Então, mesmo curta, ou a peça, o romance, são maneiras de narrar e é muito bonito ver como elas se complementam, cada uma com a sua maneira, né, mas se complementam por esse fio. Eu gostei muito da maneira como você respondeu, porque justamente era mais ou menos essa resposta que eu esperava, do porquê da Lídia, assim, né, dessa abertura que ela tem de uma potência, né, de um grito de liberdade. Então, foi aquilo. E é um gesto bonito para a gente encerrar, pensar nisso também, né, de quantas mulheres estão lutando todos os dias para que a vida continue, né? Então, obrigada, viu, Érica? Obrigada, Tassi. Obrigada a todo mundo que organizou a Sopa Oeste. Valeu da parceria. Bom. É isso, então, gente. Obrigada. Até a próxima. Acompanhem lá. Tem o calendário no Instagram, Facebook, Cia Bornal de Bugigangas. Curtam a página, ativem o sininho, divulguem para todos. E é isso. A gente se encontra dia 18 com Gênero e Branquitude em Foco. Beijão, até a próxima. Grau, puro cristal, desespero, rosa robô.